Cá estamos nós para mais um vídeo de react nesse canal. Dessa vez vamos ver um vídeo que foi lançado esse fim de semana no Summer Games Fest de Lords of the Fallen. É um vídeo de 3 minutos e pouco, mostrando mais do jogo e explicando algumas mecânicas dele. Eu ainda não vi, não sei exatamente o que eles mostram. A gente vai ver junto e ficar por dentro desse reboot, né? Eles estão chamando de sucessor espiritual, mas é basicamente um reboot. Enfim, não vou ficar me enrolando. Por favor, não esqueçam de deixar aquele like aí pra dar aquela força. E vamos lá ver o vídeo. Por uma graça divina, o vídeo tá em 4K. Graças a Deus, que hoje em dia tá ficando meio raro. Lembrando que esse jogo tá sendo desenvolvido na Unreal Engine 5, então ele tem bastante novidade tecnológica em questão de gráfico e etc. Enfim, vamos dar play lá e ver qual que é. Pelo menos esse aqui, aparentemente não tem uma música com copyright ferrado, assim, igual as outras, porque o trailer de anúncio tinha Mother do Danzig. O último trailer que mostrava bastante do jogo, eu gravei react e não pude postar, tocava a Fear of the Dark do Iron Maiden. E aí, direitos autorais pega brabo no negócio, né? Enfim, vamos torcer para que esse aqui não tenha nada. On behalf of Hexworks, welcome to the Lords of the Fallen Gameplay Showcase. Today, we're taking a closer look at our all-new dark fantasy action RPG, arriving this October on PC, PS5 and Xbox Series X. Olha que lindo os cenários, né, cara? Como as tecnologias da Unreal to the original 2014 release, trazem realismo para as texturas. As a full reboot for the franchise, taking place in a vast, interconnected world over 1,000 years later. Tem um negócio estranho rolando ali. A gente vai voltar depois e olhar com atenção. Boss battles, fast, challenging combat, and deep, immersive storytelling. Players will journey across two parallel realms in this expansive dois mundos RPG paralelos. The world of the living, Axiom, and the world of the dead, Umbral. With each que legal, tipo uma parada meio Silent Hill. Characters, enemies, and, of course, treasures. Que legal, velho. While Axiom presents its own challenges, untold horrors await in its nightmarish counterpart. Thanks to the Umbral Lamp, players can enter this lightless world at any time in one of two ways. When slain by the foes of Axiom, at which point you'll resurrect in the same location, albeit in Umbral. Olha que legal, velho. Performing the Umbral Rift and willingly sacrificing one of your two lives. Quando você morre, você vai pro mundo granting the ability umbral, to né, dos flay mortos. the soul from an enemy for some high damage attacks, and even manipulate the very environment of the Umbral world. As plataformas aí. The longer you spend in this wraith-ridden plane, the greater number of spectral terrors that will hunt you down. But as harrowing as the Hellions of Umbral are, they pale in comparison to the game's brutal boss battles. Towering above the ever-burning city of Calrath, this gargantuan monstrosity doesn't take kindly to would-be adventurers, the demonic presence within, ready to devour any and all within sight. Parece um titã, né, do Attack on Titan, o rosto dele. A merciless torturer, prepared to carry out any atrocity in the name of his faith. Tancred, master of castigations, is the devout chaplain of the hallowed sentinels. Though beneath the pious veil, his very own flesh conceals a truth most foul. Olha lá a segunda fase da batalha. Caralho! Nossa, quem ia esperar que ia virar aquilo? Ventured into the deepest depths of this world to thwart the undead rising. What she discovered was so utterly horrific that she renounced her former life and commitment to a far darker oath. Muita cara da Malenia, você tá louco. Pre-order Lords of the Fallen now and prepare to unleash the darkness on Friday the 13th of October. 13 de outubro de 2023 o lançamento, ó. Tá dizendo só PlayStation 5 ali, mas eu não acho que seja exclusivo, porque ele tá no canal oficial da PlayStation, né? Então eles provavelmente vão mostrar só o lance do PlayStation ali. Aqui também não diz, só mostra o jogo do PlayStation. Deve ser para as outras plataformas, sim. A gente vai voltar agora o trailer e rever ele, prestando atenção e pausando pra gente ver direito e comentar sobre o conteúdo do trailer em si, né? Deixa eu só dar uma arrumadinha na minha câmera aqui. Bom, vamos lá, vamos ver desde o início aqui.
A gente já vê alguns designs, cara. Eu acho que as escolhas de design desse jogo aqui estão sendo um dos pontos mais fortes dele, na minha opinião. Tirando a beleza visual dele, a escolha de design variada. Tipo, você pode ver muito tipo de variedade de armadura e tal. Ao mesmo tempo, a temática me lembra uma coisa muito nojenta, macabra, uma mistura de Dark Souls com Bloodborne, mas ao mesmo tempo me lembra muito as artes, a escolha artística de Blasphemous. Pra quem conhece o jogo sabe como que é. É uns bagulho pra chocar mesmo. Ó, isso aqui, por exemplo, é puro Bloodborne isso aqui, velho. On behalf of Hex. Esse cenário, Doom, é tudo que eu penso quando eu olho esse cenário. De um jeito bom, né? Porque tá bonito, velho. Gameplay Showcase. Gameplay Showcase. O sino parece aquele sino do Sekiro. Lá na frente tem aquela mão, né? Que a gente viu no primeiro trailer de anúncio. Taking a closer look at our all-new Dark Fantasy Action RPG. Olha a variedade de biomas, né? De ambientes. Ruínas antigas, cidade gloriosa, outra cidade pegando fogo, super acabada ali. Lugar que parece um inferno. Tem bastante ambiente diferente, cara. Spiritual successor. Olha esse cenário aqui, que bonito, cara. O Ray Tracing ajuda muito nessa questão da iluminação, né? Nossa, tá muito bonito, cara. E não só o cenário, né? Tipo a armadura que o personagem tá usando aqui, ó. Aquele escudo com os detalhezinhos. Muito legal, velho. Viu? Ele acabou de falar. Sucessor espiritual do lançamento original de 2014, que é o Lords of the Fallen, né? Mas, cara, honestamente, não tem nada daquele jogo aqui, pelo que eu vejo. Olha lá, as armaduras bem Dark Souls aí. Essa daí já é mais Elden Ring da vida, tá ligado? Taking place in a vast, interconnected. Essa daqui já não tem nada a ver com nenhum dos dois jogos, um negócio meio Van Helsing, né? Mas aqui que eu tinha visto já, depois ele explica, né? Que ali ele tá usando a lanterna. A lanterna mostra o mundo dos mortos enquanto você tá no mundo dos vivos ainda. Interconnected world over 1,000 years later. Esse boss, olha que loucura, velho. Ele é tipo feito de uma composição de corpos, né? Um negócio meio parecido com o Nito, ó, vários braços, outros crânios. Esse daqui parece aquele boss que dropa uma espada que parece o trono do Game of Thrones. Eu não lembro o nome, do Elden Ring, sabe? Esse daí é NPC, né? Quando ele fala do storytelling. Storytelling é uma coisa que diferencia ele do Dark Souls, porque Dark Souls não tem storytelling, né? Ele tem lore. Ele tem todo o conteúdo da história lá, mas ela não é contada pra gente. E aqui a gente tem um side by side do mundo dos vivos e dos mortos ao mesmo tempo, né? A diferença dele. Parallel realms in this expansive RPG experience. Olha que legal a lanterna mostrando. Axiom and the world of the dead, Umbral. With each Umbral, isso, né? Umbral, o mundo dos mortos. Its own unique pathways, characters, enemies and, of course, treasures. Vocês viram ali, ó, esse baú, por exemplo, e aquela ponte que foi formada atrás, ele só tem no Umbral, não tem no mundo dos vivos. And while Axiom presents its own challenges, né, no mundo dos vivos. Isso aqui, por exemplo, também. Provavelmente só no mundo dos mortos, enquanto em Axiom não tem. Untold horrors await in its nightmarish counterpart. Thanks to the Umbral Lamp, players can enter this lightless essa roupa já é super Bloodborne, né? One of two ways. When slain by the foes of Axiom, olha lá, quando você é morto em Axiom, você revive no Umbral. In the same location, albeit in Umbral. E o inimigo tá lá também, né, no Umbral. Vocês viram? Ele tava levantando ali. By performing the Umbral Rift, e aí você pode se matar pra ir pro Umbral. Mas como você volta do Umbral pro Axiom, ele não explica aqui. Holds yet more power, granting the ability to flay the soul from an enemy for some high damage attacks. Que legal, ele arranca a alma do bicho, é uma skill, né, que tem a ver com a lanterna. However, the longer you spend in this wraith-ridden plane, the greater number of spectral derrete o bicho com a magia, né? Que legal, velho. As harrowing as the Hellions of Umbral are, é tipo um server aquele ali, mas tem um cara montado em cima, né? Brutal boss battles. Os boss battles. Esse aí, por exemplo, lembra muito Blasphemous, velho. O design desse cara aí. Burning city of Calrath. This gargantuan monstrosity doesn't take kindly to would-be adventurers. The demonic presence within, ready to devour any and all within sight.
Caralho, que loucura, né, velho? Ele com o bração saindo da boca lá. E esse cara aqui me pegou... Me pegou de surpresa, porque, ó, o cara tem o maior naipe de um cavaleiro templário, né? Ele tem até aquela auréola em cima da cabeça. Ó. E aí a segunda fase dele é um capetão, velho. Though beneath the pious veil, his very own flesh conceals a truth most foul. A segunda fase dele. Olha que loucura, velho. O moveset dele, o jeito que ele luta, sabe, se jogando no jogador, eu achei muito massa, velho. Ventured into the deepest depths of this world. Essa é a Malenia, né? The undead rising. What she discovered. Não dá pra dizer que eles não se inspiraram, né? That she renounced her former life in commitment to a far darker oath. Pre-order Lords of the... Aquele maluquinho que apareceu na cutscene, que aparece ali. Esse aqui, ó, ele tá num trono na mesma sala da boss fight, fazendo esse negócio aqui. Provavelmente tá controlando ela, sei lá. Pre-order Lords of the Fallen now and prepare to unleash the darkness on Friday the 13th of... E isso daqui é co-op, né não? October. Que legal, velho. Que legal, que trailer maneiro, mano. Finalmente um trailer realmente bom do jogo. O último trailer foi legal, mas como eu disse, eu não pude postar o meu react dele por causa dos direitos autorais. Mas esse daqui revelou muito sobre o jogo em si, saca? É uma coisa que a gente queria ver. Mas e você, o que você achou? Você gostou? Comenta aí embaixo aí o que você achou. Tá bom? A gente se fala. Lembrando que segunda-feira tem mais evento pra rolar. Aí tem Ubisoft, tem Capcom. Domingo eu não vou fazer, mas tem Xbox. E tem um evento de Final Fantasy XVI. Então muito provavelmente o próximo vídeo que vocês vão ver sendo postado aqui no canal, ou vai ser uma live ou um vídeo da demo de Final Fantasy XVI, porque eu tenho quase certeza que amanhã eles liberam, tá bom? Então é isso. Um abraço pra vocês. Tamo junto. Até a próxima. E tchau.